Boa tarde. Hoje iremos apresentar nosso pré-projeto, a disciplina de trabalho de conclusão de curso, TCC1, como pré-requisito para a obtenção de nota. Nosso tema é os principais fatores que influenciam a menopausa precoce, uma revisão bibliográfica. E meu grupo ele é composto por eu, Ellen Fernanda, Analita de Almeida e Natália Gaioso, alunas do 5º período de Medicina. Iniciaremos nosso pré-projeto falando um pouco da anatomia e fisiologia do sistema reprodutor feminino. Sabemos que o sistema reprodutor feminino ele é composto por um conjunto de estruturas internas e externas que vão desempenhar importantes atividades sexuais e reprodutivas que vão regular a produção de diversos hormônios. Diante disso, o sistema reprodutor feminino ele é formado pelos seguintes órgãos: ovários, tubas uterinas, útero e vagina. E aí vai ser dividido esses órgãos em estruturas na anatomia interna e estruturas da anatomia externa. Na anatomia externa, ela é composta na região periférica pelos lábios maiores e lábios menores. O clítoris, ele é uma pequena bolsa de tecido erétil e sensível na parte anterior da vulva. A uretra ela vai se abrir para o exterior entre o clítoris e a vagina, e no nascimento, a abertura externa da vagina ela vai estar parcialmente fechada por um anel fino de tecido denominado ímã. Já na anatomia interna, ela vai iniciar com uma pequena abertura denominada colo do útero. O útero ele é composto por camadas teciduais, como o miométrio e o endométrio, e as tubas uterinas também são formadas por camadas no qual atuará em conjunto em sua função e divide em projeções conhecidas como fímbrias, no qual vão estar fixadas perto do ovário adjacente por um tecido conjuntivo. A partir disso, na verdade, diante do conhecimento anatômico, a mulher em sua vida reprodutiva, ela vai vivenciar mensalmente um ciclo. Esse ciclo ele é conhecido como o ciclo menstrual. Ele é descrito de acordo com as mudanças que ocorrem nos folículos dos ovários e na cobertura do endométrio e do útero. Essa fase ela consiste em um processo cíclico decorrente da secreção alternada de 4 principais hormônios: estrógeno e progesterona, que vão ser secretados principalmente nos ovários, hormônio luteinizante e hormônio folículo estimulante, que vão estar secretados pela hipófise no cérebro. Sua duração normalmente ela ocorre de 21 a 35 dias, com média de 2 a 8 dias de fluxo menstrual. Dessa forma, a divisão do ciclo menstrual ela se divide em 3 fases: a folicular, a ovulatória e a lútea. Além disso, é importante ressaltar que essas fases ela acontecem nos ovários. Por outro lado, o útero também é alvo de alterações fisiológicas, no qual conhecemos como ciclo endometrial, que também é dividido em 3 fases: a fase proliferativa, que está sob a influência dos estrógenos, encontrados em quantidades crescentes pelo ovário durante a primeira parte do ciclo mensal; a fase secretora, que se dá durante a maior parte da segunda metade do ciclo mensal. Nessa fase, após a ocorrência da ovulação, a progesterona e o estrógeno eles vão estar secretados em grande quantidade pelo corpo lúteo. Os estrógenos vão causar ligeira proliferação adicional das células no endométrio durante essa fase, enquanto a progesterona ela vai causar aumento acentuado no volume e desenvolvimento secretor do endométrio. E, por fim, a menstruação. Se o óvulo ele não tiver sido fertilizado cerca de 2 dias antes do final do ciclo menstrual, o corpo lúteo no ovário ele vai involuir subitamente e os hormônios ovarianos, estrógeno e progesterona, vão diminuir em níveis baixos de secreção, particularmente da progesterona, ao final do ciclo ovariano mensal, ocorrendo então a menstruação e a partir disso se inicia um novo ciclo. Bom, a partir dos 40 anos, é fisiologicamente natural que toda mulher comece a diminuir as suas atividades hormonais, resultando na menopausa. A menopausa ela vai corresponder ao último ciclo menstrual e só pode ser confirmada 12 meses após a sua ocorrência. Essa geralmente vai ocorrer em volta dos 48 a 50 anos, sendo patológica quando ocorre anterior a essa idade de vida. Sendo assim conhecida como menopausa precoce. Em outras palavras, corresponde à diminuição da capacidade dos ovários em produzir gonadotrofinas, apresentando hipogonadismo ou hipergonadismo, ou seja, vai produzir mais, menos ou vai deixar de produzir o estrógeno e a progesterona. Pode passar, por favor.
A incidência dela é uma patologia idiopática em 74% a 90% dos casos. Ela tem incidência de aproximadamente 1 em 250 mulheres com idade de 35 anos e de 1 em 100 mulheres com idade de 40 anos ou mais. Vale ressaltar ainda que afeta 1% das mulheres com amenorreia primária ou secundária, ou seja, com deficiência de estrógeno e gonadotrofina hipofisária elevada. Pode passar. Essa patologia tem como os principais fatores de risco fatores genéticos, como, por exemplo, a anormalidade do cromossoma X, porque é necessário que tenha os 2 cromossomos ativos e intactos, que vai impedir a atresia folicular acelerada. Além disso, também é possível que tenha mutações de receptores de FSH e LH. Outro fator de risco bastante comum é o tabagismo. As toxinas presentes vão interferir no funcionamento do ovário. Vão ter os distúrbios imunológicos, que eles vão estar relacionados com a falta de outras glândulas, como a tireoide e a adrenal. As doenças autoimunes, elas vão estar envolvidas em 30% dos casos de falência ovariana precoce, tendo como exemplo o alto anticorpo ovárico, que vai interromper o processo de reprodução hormonal, ou seja, vai causar a falência ovariana precoce. Outro principal fator são as doenças sexualmente transmissíveis. Também tem os fatores idiopáticos, que são os tumores, as leucemias, câncer de mama, radioterapia, quimioterapia e invasão do tecido ovárico, porque esses vão destruir as células granulosas e dar teca em proliferação, resultando em uma alteração no DNA das células dos folículos primordiais. A menopausa precoce ela também vai estar relacionada com a ovariectomia, esterilização e histerectomia. Alguns sinais e sintomas ainda dentro dessa menopausa precoce, a gente vai saber que ela pode ser dividida em curto prazo, que vão ser sintomas vasomotores, né? E alguns problemas psicológicos. A longo prazo, que vai ter a infertilidade, né? A osteoporose, doenças cardiovasculares e dentre outras doenças relacionadas. Ela também apresenta uma amenorreia primária, onde vai ter uma alteração no cromossomo X, e a amenorreia secundária, onde vai ter a oligomenorreia, os sangramentos uterino, né, disfuncional, no cessamento da menstruação. Acompanha também irritabilidade, ondas de calor, sudorese, alterações de humor, insônia, a falta de concentração. Posteriormente, esses sintomas são mais comuns evoluir também a atrofia do trato geniturinário, que vai se tornar mais propenso a sofrer uma vaginite, uma cistite e uma dispareúnia, onde a vaginite é a inflamação da vagina, né, onde vai ocorrer corrimento, coceira, dor. A cistite ela vai ser uma infecção ou inflamação da bexiga, e a dispareunia ela vai ocorrer uma dor, né, na hora de uma relação sexual e até mesmo na atividade física. De diagnóstico, inicia-se através também, né, de uma avaliação clínica, avaliando todos os sintomas apresentados, né, como histórico familiar, doenças pré-existentes e a história atual da paciente, né, através do exame físico também, avaliando todo o desenvolvimento puberal, né, questão de estatura do paciente, se há algum estigma da síndrome de Turner, avaliar também todos os hormônios femininos, né, relacionados à menopausa precoce, que vão ser o FSH, o LH, o estradiol, o T4 livre, o TSH e a prolactina. Alguns exames de imagem também, como a ultrassom transvaginal, né? E alguns exames também que avaliam o cariotipo com a banda G, né? Que vai ser a pesquisa de genes. E alguns exames de segmentos também, como o colesterol total, a AST, a ALT, o gama-GT, a fosfatase alcalina, bilirrubina e também a densitometria óssea. De tratamento, a gente vai ter a presença de terapia de reposição hormonal, que vai ser em doses de substituições de estrogênio, né? Tais como o E2 transdérmico,
ou estradiol via oral. Tem também o tratamento da infertilidade, né, que é complexo. Em apenas 5 a 10% das mulheres com menopausa precoce vão ser capazes de ter filhos. Neste caso, vai fazer uma restauração, né, da fecundidade com a indução da ovulação com as gonadotrofinas. A atividade física também vem sendo uma alternativa, né, no combate dessa menopausa precoce, que vai resultar na melhora na capacidade cardiovascular, respiratória do paciente, vai promover um ganho de massa óssea, né, vai ter também uma diminuição da pressão arterial em pacientes hipertensos, também algumas medidas de prevenção associada, vai ser a dieta adequada, cálcio, vitamina D, exposição ao sol, evitar também algumas condições, né, que vão promover essa perda óssea, de massa óssea, como tabagismo, uso excessivo de álcools, né? Também ainda de política pública, entra em relação à alimentação do paciente, de lazer, as condições de trabalho, né? Moradia, relações sociais, familiares, e a questão da autoestima de cada paciente. Tudo está entre o tratamento. Então, na justificativa, devemos saber que o estudo sobre a menopausa precoce ele é de suma relevância por diversos motivos, tendo ênfase maior na infertilidade e osteoporose em mulheres jovens, como as meninas falaram. Mulheres essas que cessaram sua vida reprodutiva muito cedo. Essas mulheres com diagnóstico de falência ovariana precoce devem ser motivadas a ter um estilo de vida que foca na saúde óssea e hormonal, além de uma dieta saudável que vai prevenir eventuais fatores de risco para outras doenças, como exemplo, a prevenção do câncer de mama, já que está entre uma das doenças que mais afetam nós, mulheres jovens. Além disso, também tem evitar as doenças psicossociais e cardiovasculares, que também são fatores de risco na menopausa precoce. E aí, diante disso, é necessário realizar pesquisas aprofundadas, né, e estudar minuciosamente os principais fatores causadores dessa doença, para assim a gente compreender os métodos preventivos de doenças futuras nessas mulheres. Bom, nesse estudo, nossos objetivos foram, de forma geral, conhecer de forma bastante detalhada acerca dos fatores de risco pelos quais as mulheres jovens no Brasil apresentam a menopausa precoce. Já de forma mais minuciosa, buscamos nos conscientizar sobre o nível de conhecimento das mulheres nos estudos acerca da necessidade da prevenção da menopausa precoce, com o objetivo de evitar doenças como a infertilidade, a osteoporose, doenças psicossociais, dentre elas a depressão e a ansiedade, o câncer de mama e os problemas cardiovasculares. Além disso, tem o intuito de informá-los da funcionalidade das políticas públicas voltadas a essa problemática, para, assim, otimizar as consequências que ela proporciona. A nossa metodologia ela foi realizada por uma revisão narrativa. Diante disso, o nosso estudo ele será pesquisado e foi pesquisado nas bases de dados como o Cielo, Medline, Lilacs, PubMed e PSINCIPO. Além disso, a banca de dados ela é completada com materiais dirigidos por especialistas na área, concluindo assim a realização de uma leitura completa, categorizada e analisada criticamente. Com isso, o processo de coleta de materiais será realizado de forma sistemática no período entre agosto de 2021 a junho de 2022. Como a gente já teve, né? O cronograma, a gente iniciou a escolha do tema em março, né? O levantamento bibliográfico em abril, a elaboração do projeto foi em maio e junho, e a apresentação do projeto agora em junho, que hoje estamos realizando essa apresentação do projeto, que ficou tudo entre agosto de 2021 e junho de 2022, para concluir esse projeto. Do orçamento, a gente teve os materiais, alguns recursos, né, de materiais. Tivemos os materiais permanentes, onde utilizamos equipamentos, livros, máquina fotográfica, gravadores, softs, né, equipamentos de informática. Também teve os materiais de consumo,
onde teve vidrarias, embalagens, alguns insumos de matéria-primas, papéis necessários, né, para impressão, cartuchos de impressora, de tinta. Também teve os serviços, onde entrou cópias, encadernações, impressoras, alguns impressos gráficos, né, na verdade, despesa de locomoção, de estadia, e alguma reserva técnica que a gente teve em relação a 10% do valor, em que teve um orçamento no valor de 10.300. E aí, portanto, concluímos nosso pré-projeto esperando alguns resultados, como, por exemplo, a obtenção de uma revisão bibliográfica atual sobre os principais fatores de riscos que vão influenciar a menopausa precoce, já que é uma doença que afeta tanto nós, mulheres jovens, a participação de eventos científicos na área de gineco-obstetrícia ou outros para a divulgação da revisão e, assim, compartilhar o conhecimento com a comunidade científica. E, por fim, a publicação de artigos em revistas indexadas no PubMed com qualis A ou B, além da produção e submissão de trabalho em eventos científicos nacionais e ou internacionais. É isso. Obrigada. Obrigada.